Pessoal, aqui estamos nós para conversar sobre movimento circular uniforme. Fiz um resumo aqui, o que eu faria em sala de aula para conversar com vocês, tá? Primeiro, por que é movimento circular uniforme? Movimento porque em relação ao referencial ele muda a distância. Circular, movimento em círculos, mas o que é importante? O raio ele tem que ser constante. E uniforme, velocidade constante em módulo. Por que eu tô falando em módulo? Porque varia a direção e o sentido. Como assim, professora? Tá aqui, ó. Nesse momento a direção tá para cá, na horizontal, e o móvel tá indo para a esquerda. Agora tá na vertical e o móvel está indo para baixo. Aqui, novamente, muda a direção e o sentido da velocidade. Mas para esse movimento ele realizar voltas, ele precisa ter alguma coisa que puxe ele, que é a força centrípeta. Então, agora a gente trabalha com essa força centrípeta. A força centrípeta é a força que puxa o móvel para o centro, faz com que ele realize curvas. Tem cálculo força centrípeta, professora? Tem. Olha só. A força centrípeta é mv² dividido por r. Lembrando que essa velocidade aqui, ela tem que estar em metros por segundo. Se você calcular em quilômetros por hora, tá errado. Se a velocidade é em metros por segundo, o raio será dado em metros. E a força, ela continua sendo dada em newtons, porque toda força é dada em newtons, tá joia? Bom, então tá aqui, ó, força centrípeta diferente de zero, e agora eu tenho aceleração centrípeta constante. Constante, pessoal, ela não vai variar. Agora, veja só, período e frequência são duas definições do movimento circular que são extremamente importantes. Por quê? O que é período? Pessoal, período é o tempo de duração de um fenômeno. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo da escola. Quanto tempo você permanece na escola? Por exemplo, só na parte da manhã, vamos arredondar. Você chega às 7 e sai ao meio-dia, às 12 horas. Então, você fica 5 horas. Aí eu pergunto para você, pela manhã, quantas vezes você vai à escola? Quando eu pergunto isso, eu estou perguntando o número de repetições de um fenômeno em um período de tempo. Então, tô te perguntando assim, ó, em uma semana, qual é a frequência que você vai para a escola pela manhã? Aí você vai falar, normalmente, 5 vezes por semana. Isso é a frequência. Então, o fenômeno ele está relacionado a tempo. A frequência está relacionada ao número de repetições de algum fenômeno, ao número de repetições de um fenômeno, tá? Então, olha só, o período, importante aqui a gente lembrar, o período ele é dado em segundos, sistema internacional. Sempre, professora? Não, se eu te perguntar qual que é o período do ponteiro, por exemplo, das horas de um relógio, o que é o período? O tempo que ele demora para fazer uma volta completa, você vai dizer, das horas, você vai dizer que ele leva 60 minutos, ou seja, 3.600 segundos. Esse é o período do ponteiro das horas, certo? Perdão, das horas não, dos minutos, eu quis referir, tá? Agora, a frequência é quantas vezes esse ponteiro durante o dia vai fazer uma volta completa. Entende a diferença? Primeiro, o período se refere ao tempo que demora esse ponteiro dos minutos para dar uma volta. A frequência se refere ao número de vezes durante o dia que ele vai dar uma volta, certo? Uma volta inteira. A frequência, ela é dada em hertz. O que é esse hertz? Esse hertz é o sistema internacional, mas também cabe a gente salientar que não necessariamente a frequência vai ser dada sempre em hertz, pode ser que fuja do sistema internacional. Mas o que é hertz? Hertz é ciclos por segundo, número de voltas por segundo, quantas vezes o móvel dá a volta em uma circunferência em um segundo, certo? Vou até apoiar o livro aqui para escrever, porque é importante a gente falar o que é essa frequência em hertz. Ah, eu escrevi já. Tá aqui, ó. No movimento circular uniforme, hertz quer dizer, olha só, número de voltas em um
segundo, ou seja, ciclos por segundo. Então, ciclos por segundo, hertz. Então, se eu falar assim, ó, um móvel tem uma frequência de 20 Hz, estou falando que ele faz 20 ciclos, 20 voltas em 1 segundo. Então, a frequência ela também pode ser dada em rotações por minuto. Não é unidade do sistema internacional, mas pode ser dada. O que são rotações por minuto? É o número de voltas que esse móvel dá em 60 segundos. E a gente sabe que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Período é 1 sobre frequência e frequência é 1 sobre período. Se um aumenta, o outro diminui. É só você pensar assim, vamos voltar para o círculo. Pensa que antes o móvel demorava 2 segundos para fazer uma volta inteira. Então, a frequência dele seria, a frequência 1 sobre 2, que era o período, 0,5. Agora, se esse móvel passar a andar mais rápido aqui, por exemplo, a frequência dele passar a ser 4 Hz, ou seja, 4 voltas por segundo, o que vai acontecer com o... Perdão, isso, se a frequência vai para 4 Hz, o que isso quer dizer? Que o período cai para 0,25. Antes, ele fazia 2 voltas em 1 segundo. A frequência era 2, então o período era de meio segundo para cada volta. Agora, ele faz 4 voltas em 1 segundo. A frequência é de 4 Hz. E o período vai ser 1 sobre 4, 0,25, ok? Eu vou realizar alguns exercícios e postar para vocês para ficar mais claro, tá joia? Beijo, beijo!